Hoje Deus vai ministrar o nosso coração sobre o livro de Gênesis. Amém? Quem está com a sua Bíblia aí, fala amém. Com a sua espada de guerreiro, que nós vamos guerrear hoje em nome de Jesus. Vamos pisar na cabeça da serpente. Aquele Gênesis capítulo 7, versículo 1. Gênesis 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse seu pensamento agora em Deus, porque eu sei que Ele quer falar algo no seu coração nessa noite. Paizinho lindo, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que ela é a verdade, sabemos que ela é a boca do Senhor que fala conosco. Deus, nessa noite, sela os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Que essa palavra possa ficar cravada no nosso coração, Senhor. Deus, ministra não o que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Eu sei que cada um que está aqui hoje, Pai, não veio aqui por acaso. Não veio aqui, Pai, oh Deus, porque não tinha nada para fazer. Todos nós estamos aqui porque amamos o Senhor. Todos nós estamos aqui porque queremos cada dia ter mais intimidade com o Senhor. Então, meu Deus, através dessa palavra, ministra ao nosso coração. E que famílias saiam daqui hoje restauradas. Que pessoas saiam daqui hoje curadas, libertas e transformadas pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém e amém. Pode pôr o tema da palavra, por favor? Queridos, Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você. O tema da minha palavra é: como alcançar a salvação da minha família? Pergunta assim para você mesmo: como que eu faço para alcançar a salvação da minha família? Isso é o que todos nós queremos, não é? Ou só eu que quero isso? Quem mais quer a salvação da sua família? Queridos, eu acho que todos nós que vimos à igreja, o nosso desejo é falar aquela frase ali. Vamos falar junto? Fique de pé para a gente falar junto para o inferno escutar. Porque hoje Deus vai ministrar ao seu coração algo que eu tenho certeza que você vai sair daqui com tanto poder, queridos. Que esse ano de 2021 vai ser um divisor de águas para a sua família. Vamos lá então. 1, 2, 3 e... eu e minha família serviremos ao Senhor. Fala com fé. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Forte aplauso a Jesus. Começa a glorificar o Senhor, porque hoje Ele vai ministrar isso na sua vida, na minha vida e na vida de quem está ouvindo aí através das redes sociais. Queridos, quando eu leio esse texto, Deus começou a ministrar num dos meus devocionais durante a semana. Deus começou a ministrar essa palavra ao meu coração. E eu sei que é o que todos nós almejamos, ver a nossa família na presença do Senhor. Quando nós convertemos, o desejo do nosso coração é que a nossa casa, a nossa família, sirva ao Senhor junto conosco. Não é verdade? Então nós vamos aprender isso com a vida de Noé. O texto que eu li aí em Gênesis 7 fala isso. Deus fala assim para Noé: olha, Noé, só você nessa geração é justo. Então vai entrar na arca você, a sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Noé, que nós vamos aprender aqui que foi o único naquela geração que decidiu fazer algo diferente. A gente vai hoje explorar Gênesis 6, deixa sua Bíblia aberta aí. Depois você vai ler em casa esse capítulo. E Gênesis 6 fala sobre isso, né? Como eu falei, todos nós queremos a salvação da nossa família. Todos nós queremos isso. Mas como que eu faço para alcançar isso? Nós vamos aprender com a vida de Noé, alguns passos que ele deu. Algumas atitudes que ele teve, que lá no final você vai ver que ele alcançou o que todos nós almejamos alcançar. Mas não foi fácil para Noé, né? Então, ele teve algumas atitudes que eu e você precisamos ter. E a primeira atitude que Noé teve foi: decida andar com Deus. Fala assim: eu decido hoje
andar com Deus. Queridos, lá no versículo 9, né, do capítulo 6, fala isso. Entendeu? Que Noé decidiu andar com Deus. Noé andava com Deus. Se você ler o início do capítulo 6, você vai ver o seguinte. A Bíblia fala que Deus estava triste com aquela geração. Deus estava triste com aquelas pessoas, com a humanidade. Porque a humanidade estava corrompida. Porque o homem era mau. Deus percebeu que o coração do homem era mau. E Deus fala assim, olha, meu espírito não vai viver para sempre no homem. O máximo que eles vão viver agora é 120 anos. Porque naquela época, queridos, eles viviam 500 anos, 700 anos, né? Muitos anos. Só que aí quando chega na época de Noé, Deus começa a ficar triste com as atitudes. Você vai ler lá o capítulo, e a Bíblia fala que os filhos de Deus começaram a se envolver com as filhas dos homens. E aí a maldade começa a entrar, e aí começa a entrar o pecado, aí começa a entrar tanta coisa ruim, que Deus fica triste. Mas aí a Bíblia fala que Noé achou graça em Deus. A Bíblia fala de Noé que Noé era diferente. Mas Noé andou com Deus. E eu comecei a pesquisar sobre as gerações de Noé. Por que, queridos? Né? Por que Noé decidiu andar com Deus em meio àquela geração corrompida? Em meio a tanto pecado, em meio a tanta coisa errada que ele estava vendo ali, só ele decidiu andar com Deus. E aí, eu pesquisei e eu aprendi que Noé tinha um bisavô chamado Enoque. Quem já ouviu falar de Enoque? O que Enoque fez, gente? Quem conhece a Bíblia? Fala mais alto. Enoque andou com Deus. E a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, ele já não era mais, porque Deus tomou Enoque para si. Eu fico imaginando como que era esse relacionamento de Enoque com Deus, porque a Bíblia diz que Deus pega Enoque para si. Gente, imagina um dia você está andando do nada, você está na sua casa, em qualquer lugar, e você desaparece para sempre. Porque Deus te ama tanto, Deus gosta tanto de você, que Deus quer você para Ele. Foi isso que Deus fez com Enoque. Só que aí, Enoque, né, tinha filhos, que foi o avô e o pai de Noé. Mas a Bíblia não fala que o avô e o pai de Noé andou com Deus. Então, o que eu imaginei aqui? Né? A Bíblia não fala isso, mas eu fiquei imaginando que talvez Noé ouvia tanta história de Enoque, que Enoque andava com Deus, que Enoque era um homem de Deus, que o bisavô dele era isso, era aquilo, que o bisavô dele foi tomado para Deus. E eu acho que aquilo começou a crescer no coração dele. E ele foi vendo tanta coisa errada que ele, dentro dele, falou, eu também quero ser como meu bisavô. Eu quero andar com Deus também. Eu também quero ser diferente. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E a Bíblia fala que Noé acha graça diante de Deus. Gente, é possível em meio a uma geração corrompida, cheia de pecado, cheia de coisa errada, de maldade, a gente andar com Deus, não é? Porque eu e você estamos aqui, a gente anda com Deus também, não anda? Então, só que naquela época só Noé andava com Deus. A Bíblia não fala que a família dele andava com Deus. A Bíblia não fala que os irmãos, se você ler o capítulo 5, depois você pode ler lá, faz referência ao pai dele, né? Que o pai dele teve Noé e teve filhos e filhas e tal. E Noé tinha irmãos, tinha parentes. Mas Noé foi o único que decidiu andar com Deus. Mas Noé casou, teve filhos também. Só que a Bíblia também não fala que a esposa dele e os filhos dele andavam com Deus. A Bíblia fala que Noé andava com Deus. Sabe, eu aprendo com isso, queridos, que muitas vezes nós queremos exigir que o outro ande com Deus. O marido quer que a esposa ande com Deus, mas ele mesmo não anda. Ele quer que os filhos andem com Deus, mas ele mesmo não anda. A gente não sabe quanto tempo levou para a família de Noé converter. Porque ele ficou 120 anos construindo a arca. Talvez demorou muito tempo para a esposa dele, para os filhos dele converter. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe, que no final dessa história, ele conseguiu que a família dele fosse salva. E eu quero te dizer, se você está aqui hoje, não importa se seu marido ainda não está. Não importa se seus filhos ainda não estão, se a sua esposa ainda não está. Se você continuar andando com Deus, o final da sua história vai ser que a sua família
outro mude. Você tem que mudar primeiro. Tudo muda quando eu mudo. Não queira mudar o mundo, muda você primeiro. Sabe? Então para de querer exigir que o outro sirva ao Senhor quando você mesmo também não serve verdadeiramente. Você tem que começar a andar com Deus. Eu imagino que Noé aqui andava com Deus e ele tinha intimidade, ele orava, ele falava: Deus, salva a minha família, salva a minha esposa, salva os meus filhos, salva as minhas noras. Deus, faz um milagre na minha família, na minha casa. Eu imagino que ele foi orando, queridos, porque foi muito tempo para ele construir essa arca. Então, se você está aqui hoje, continue orando. Creia que Deus vai fazer um milagre. Às vezes a gente quer que o outro converta, que o marido converta, ou que a esposa converta. Mas a gente trata as pessoas da rua super bem. Mas dentro de casa, você trata sua esposa e seus filhos como lixo. Como que eles vão ver Deus na sua vida? Como que eles vão andar com Deus? Porque eles vão falar: você anda com Deus? Você trata o pessoal da igreja super bem, você trata seus amigos super bem, mas eu que sou sua esposa, você não fala uma palavra de amor, de carinho, de motivação. Os filhos só sabem brigar, só sabem xingar, chamar de vagabundo, disso e aquilo. Como que seus filhos vão querer Deus, gente? Sabe, nós temos que reverter nosso conceito de conversão. Eu creio que Noé não obrigou, ele deu exemplo. Fala para quem está do seu lado, se não obrigue, dê o exemplo você. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: olha, você é crente igual fulano? Nunca. Queridos, eu estava vendo uma reportagem, eu fui pesquisar, depois eu quero que vocês pesquisem. E agora os traficantes do Rio de Janeiro abriram uma igreja evangélica que chama Complexo de Israel. Quem já viu falar sobre isso? O Josimar. E eu estava lendo essa reportagem, eu fiquei horrorizada, porque são traficantes, durante a semana eles vendem as drogas, eles matam pessoas, eles fazem tudo de errado, mas no domingo eles vão para o culto adorar a Deus. E lá na favela onde eles estão dominando, não pode ter católico, não pode ter, só pode ser evangélico. As comunidades estão sendo obrigadas a virar evangélico, eles estão destruindo as igrejas católicas, de candomblé e tudo lá. Porque agora eles mandam no pedaço e o povo tem que ser crente. Peraí. Isso é andar com Deus? Aí coloca lá nos muros, né? Jesus te ama, Jesus salva, paz e amor. Sem que eles fazem coisa errada a semana inteira. Eles estão matando, eles estão traficando, eles estão roubando, estão fazendo coisa errada. E está lá levantando a bandeira de Israel dizendo: olha, nós somos cristãos. Peraí. Para com isso. Que exemplo é esse, queridos? Estão amedrontando as pessoas. Mas que Deus é esse? Que durante a semana a pessoa faz tudo de errado e no final de semana pega a Bíblia, vai para a igreja e acha que ser cristão é isso. Para! Para com isso, que Deus estava triste com essa geração por causa disso. Ninguém queria Deus. Andar com Deus é você mudar de vida. As pessoas verem diferença na sua vida. Então, às vezes a gente exige do outro, mas a gente mesmo não faz. Mas Noé não. Noé falou: eu vou ser como meu bisavô Enoque. Eu vou andar com Deus. Quer dizer, ele decidiu. Você não tem que seguir exemplo do seu pai, de sua mãe, que não anda com Deus, não. Faça a diferença que eles vão ver e vão andar com Deus. Quando eu converti na minha casa, ninguém era convertido. E aí, né, foi muito difícil no início, porque minhas amigas também não eram convertidas. Eu converti com 19 anos, né, há quase 20 anos atrás. Não vou falar a minha idade não, tá? Quem sabe matemática, calculei. Mas eu não tenho 39 ainda não, vou fazer esse ano. Queridos, e eu lembro que na época luta, minhas amigas iam para as festas, né? Na época eu lembro que tinha culto de jovem, dia de sábado. Gente, vamos para a igreja e tal, tem culto de jovem. E elas combinavam comigo. E aí, né, aparecia algo para elas fazer. E aí eu lembro que um dia foi ter show de Ceni Fernandes. Quem já foi no show de Ceni Fernandes, gente? Eu nunca fui. Eu já estava convertida. Muita gente aqui foi, né? Aí ficava: o que eu sou sem você? Não, eu não sei cantar, não. Mas só para descontrair. E aí aquilo me dava uma tristeza no coração, porque eu ia para o culto de jovem e as meninas iam para as festas, né? E, graças a Deus, hoje elas são convertidas. Mas assim,
Às vezes é tão difícil a gente andar com Deus sozinho, não é, gente? Às vezes a gente fala, meu Deus, que difícil. E aí, teve um culto, um dia eu chamei minha irmã, ela foi, ela converteu. E aí depois, né, a irmã Cida está aí, nós trabalhamos, a irmã Cida com minha mãe, a irmã Cida, a irmã Maria, minha mãe converteu. Hoje é uma mulher de Deus, minha irmã, o pessoal da minha casa, né, tem célula. Então, queridos, a gente não pode desistir, ainda que seja só você hoje. Olha para a cadeira vazia ao seu lado e profetiza. Meu marido vai estar aqui, meus filhos vão estar aqui, oh Deus, a minha família vai estar aqui. Sabe, queridos, a gente precisa usar a nossa fé, trazer à existência o que não existe. Segunda coisa que nós aprendemos com Noé, pode colocar aí, seja um pregador da justiça. Queridos, a Bíblia fala, em 2 Pedro 2,5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pregador da justiça, o que é isso, Deise? Queridos, naquela época, Noé decidiu ser um pregador da justiça. E sabe o que Noé pregava? Quem sabe? Noé pregava, sabe o que? Juízo, justiça. Vai ter o dilúvio, o mundo vai acabar. Deus está voltando, Jesus está voltando. Vocês precisam se arrepender. Para de viver em pecado. E sabe o que o povo fazia? Zoava Noé. O povo achava ele doidão, louco. O que esse homem está falando, gente? E eu imagino Noé pregando 1 ano e nada, 10 anos nada, 100 anos e nada. E Noé falando a mesma coisa. Olha, Jesus está voltando, o mundo vai acabar, vai ter o dilúvio, vai ter o juízo. E Noé construindo a arca durante esse período. E ele pregava o tempo todo, falando da justiça, do juízo, falando que o mundo ia acabar, falando que Jesus ia voltar. E ninguém estava nem aí para o que ele falava. Ó, gente, parece com os nossos dias ou não? É a mesma coisa. Todo mundo fala assim, mas tem 2000 anos que estão falando que Jesus está voltando. Que isso, os sinais estão aí, não estão? 2020 foi a prova disso. Jesus está à porta, Jesus está voltando. E muitas vezes, sabe o que a gente está? Desapercebido. A gente não está nem aí, as pessoas não estão nem aí, estão vivendo as suas vidas. A Bíblia fala que as pessoas casavam, davam-se em casamento, estavam vivendo as suas vidas normalmente, até que veio o dilúvio e acabou com tudo. Deixa eu te falar, nem Jesus sabe a hora que ele vai voltar, só o Pai sabe. Eu quero te dizer que vai chegar uma hora, que o Pai vai falar assim, olha filho, está na hora de você voltar para buscar a igreja. Está na hora de você voltar para buscar aqueles que decidiram andar comigo. Aqueles que foram pregadores da justiça. Aqueles que me serviram de verdade. Está na hora. Uma igreja sem mácula. Uma igreja santa. Queridos. E sabe o que eu fico pensando aqui? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e imaginasse essa cena. Eu imagino Noé 120 anos pregando. E depois você vai ler, eu vou ler esse texto com você. Deus fala assim para Noé, Noé, daqui a 7 dias eu vou mandar o dilúvio. Gente, eu imagino que Noé ainda teve mais 7 dias e Noé falando, gente, vai ser daqui a 7 dias. Daqui a 7 dias vai vir um juízo. Daqui a 7 dias vai vir um dilúvio. E o povo, não, esse homem já está doidão. 120 anos falando isso. Daqui a 7 dias, até hoje não aconteceu, não vai acontecer. E eu imagino, chega o 7º dia. Pensa comigo. Chegou ali o 7º dia. Noé entra na arca, a esposa dele, os filhos, as noras, os animais. Pronto, Deus fecha a porta da arca. E aí começa a dar uns pingos. Igual está chovendo hoje. Eu imagino aquele povo olha e vê os pingos e fala, meu Deus, será que Noé estava falando a verdade? Aí eles começam a pensar, só que já é tarde. E eu imagino ele se aproximando da arca, querendo entrar, e a chuva começa a engrossar, e aí passa um dia, aquela chuva não para, 2 dias a chuva não para, e começa a subir os milímetros da água. A gente vê aí casas inundando, é triste, não é? A gente vê prédios, vê tanta coisa. Eu imagino aquela água subindo, e de repente, as pessoas começam a morrer. Porque não tinha como entrar mais.
aí, queridos, eu imagino, feche seus olhos. Imagina que você é Noé. E na arca tinha uma janelinha. Eu imagino o Noé olhava daquela janelinha e talvez via um irmão dele boiando naquela água. Via uma irmã dele boiando naquela água, um sobrinho dele boiando naquela água. Imagina você vendo seu marido boiando naquela água, seus filhos boiando naquela água. E você não pode fazer mais nada porque eles não se arrependeram, o juízo veio e não tem mais jeito. Queridos, você já parou para pensar isso? Como que vai ser triste? Abre seus olhos. Mas hoje ainda dá tempo de você pregar a justiça para sua família. Mas não prega com palavra não, prega com a sua vida. Para de falar e começa a agir e fazer. Sabe por quê? Porque vai ser muito triste você subir e a sua família ficar. Ser condenado eternamente. Então Noé, o tempo todo ele pregava a verdade. Não fala o que as pessoas querem ouvir, não fala a verdade. Sabe, se você não se arrepender, se você continuar nesse pecado, você vai morrer. E às vezes a gente vê as pessoas, né, agindo como se Jesus não fosse voltar. Eu quero te dizer que ele já está às portas. Vai chegar uma hora que o pai vai falar, é hoje, filho, é hoje. E aí, queridos, acabou. Nós precisamos começar a pensar nisso. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus pregou muito mais sobre o inferno, muito mais sobre, né, o fim do mundo, sobre a volta dele, do que pregou sobre a salvação. Então eu quero te dizer hoje, não desista da sua família. Para de afrontar seus filhos e começa a orar por eles. Para de afrontar seu marido e começa a orar por eles. Começa a orar, começa a acreditar, traz à existência o que não existe e Deus vai fazer um milagre. Terceira coisa para nós orarmos. Não perca o barco. Fala para quem está do seu lado. Não perca o barco. Pode pôr o texto aí. Em Gênesis 6, 11 a 14 fala assim. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu. Pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Faze, pois, uma arca de madeira de cipreste. Agora nós vamos ler versículos 17 e 18. Eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Queridos, quando Deus falou isso comigo, não perca o barco, eu quero te dizer que o barco hoje é Jesus. Naquela época, era a arca de Noé. Mas hoje o barco é Jesus. E esse barco está aí, disposição, para quem quiser entrar. Então você não pode perder o barco. O mais importante aqui, dessa história, não foi Noé construir esse barco. Para mim não foi mais importante. O mais importante foi ele conseguir fazer a mulher e os filhos e as noras entrar nesse barco. Por que construir o barco? Beleza, ele construiu. Mas a Bíblia não deixa claro o que ele fez para fazer com que a família entrasse. Eu sei que ele viveu uma vida, né, íntegra e justa. Eu sei que ele foi um homem de Deus. E foi isso que fez a família dele entrar no barco. Mas a gente não sabe o que é isso. Né? Quanto tempo, como eu falei aqui, levou para a família dele se converter? Quanto tempo levou para a família dele entender que ia chegar o juízo e o dilúvio? E que o mundo ia acabar? Mas eu sei
que quando a família dele entrou no barco, eu imagino que Noé fez assim, ó. Pelo menos a minha família eu consegui salvar. Pelo menos a minha casa eu consegui salvar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes a gente pensa, não, mas ele foi um pregador fracassado. Uma geração inteira, o mundo inteiro, ele não conseguiu salvar só a sua família. Queridos, ele salvou as pessoas mais importantes que ele tinha que salvar, que era a família dele. Sabe? Ele salvou as pessoas mais importantes para ele. Ele queria salvar todos. Mas ele, só de ter salvado a família dele, para mim, ele foi um pregador de excelência. Porque, queridos, nós estamos aqui hoje e nós temos alguém da nossa família que a gente quer que seja salvo, não temos? Que está perdido hoje. E eu quero te dizer, não perca o barco, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão aqui no barco e pensam assim, olha, o barco hoje é Jesus, é a igreja. E a pessoa, não, mas está tão ruim a igreja. Está tão difícil a igreja. Ah, eu estou em pecado, eu não consigo ficar na igreja firme. Ah, eu pequei, eu não consigo. Espera aí, não saia do barco. Se você está aqui, querido, enfrente suas dificuldades, seus pecados, suas lutas. Deus vai te dar força, mas não saia. Porque muitas pessoas saíram. Estão vivendo as suas vidas como na época de Noé. De qualquer jeito, do jeito que elas acham melhor. Isso é problema delas. Porque elas conhecem a verdade. Não é verdade? Muitos saíram do barco e conhecem a verdade. Agora imagina, na hora que esse barco falar, olha, chegou o dia de eu levar a minha igreja. Aí aqueles que um dia estiveram aqui vão falar, poxa, era verdade. Eu estava lá e eu saí. E aí não vai ter jeito de voltar mais. Então, se dentro da igreja está difícil, lá no mundo está pior. Não pensa você que a gente vê fotinhas na rede social de pessoas que desviaram e estão bem, porque isso é mentira, é balela de Satanás para enganar uns trouxas. Porque quando essa pessoa deita a cabeça no travesseiro, ela sabe a verdade. Ela sabe que ela está no fundo do poço, ela sabe que ela não está bem, ela sabe que ela está sofrendo, ela sabe que se ela morrer nesse pecado, ela está condenada. Então não fica iludido com isso não, que é isso, porque se aqui está ruim, lá está pior. Então, o pastor sempre fala isso, a gente pode até viver sem Jesus, e viver bem, mas o difícil é você morrer sem Ele. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E esse barco hoje, ele está aceitando passageiros, tripulantes. Esse barco hoje ainda está com as portas abertas para quem quiser entrar. Mas vai chegar uma hora, assim como a arca fechou as portas, que esse barco também vai fechar. E eu quero te dizer que esse dia tudo vai ser diferente. Quem está dentro está, quem está fora não tem jeito de entrar mais. O juízo de Deus já está às portas. Nós temos visto tantas coisas acontecer. Nós temos visto os sinais. Mas muitas vezes nós estamos adormecidos, desapercebidos. Que é isso, quando eu falei aqui, imagina como começou a chover e aquelas pessoas olharam e viram que Noé estava certo. Imagina o desespero daquelas pessoas querendo entrar. E de repente aquela água subindo e não tinha mais o que fazer. Oh, meu Deus. Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Gostaria que você pensasse em um familiar seu que não está no barco hoje, mas que você gostaria que ele estivesse. Ou em algum familiar seu que já esteve no barco, mas por alguma decepção, desilusão, por algum motivo saiu desse barco. E se hoje o Senhor pedir a sua alma, para onde você irá? Feche seus olhos durante esse louvor. Eu gostaria que você começasse a orar por essa pessoa, mas com toda a fé do seu coração. Fala, Deus, eu não aceito. Eu não aceito meu marido fora do barco. Eu não aceito meus filhos fora do barco, Senhor. Oh Deus, eu não aceito a minha família fora do barco. Eu não quero passar por isso, ver eles morrendo sem o Senhor.
Começa a orar aí, a trazer a existência. Porque pela fé hoje Deus visita essa pessoa. Onde ela estiver, talvez ela está já no leito de morte. Talvez ela está presa, está na cadeia, eu não sei onde ela está. Talvez está agora numa boca de fumo. Ei, mas o Deus que está aqui pode ir lá tocar essa pessoa e fazer diferença. Começa a orar. Começa a abençoar seus filhos. Mãe, seu filho vai voltar, mãe. Ei, mãe, Deus fala para você, seu filho vai voltar. Mãe, seu filho vai voltar. Esposa, seu marido vai voltar. Marido, sua esposa vai vir também. Começa a orar e falar: Senhor, eu creio, Deus, que o Senhor tem todo o poder. Eu quero falar como Noé e minha casa. Eu e minha família servimos o Senhor. Começa a orar pela fé. Passou, o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Queridos, quero que você estenda a sua mão. E quando você chegar na sua casa hoje, você vai ungir a sua casa. Você vai ungir a roupa dos seus filhos, do seu marido. Você vai ungir a roupa da sua esposa e vai declarar: Senhor, eu profetizo libertação nessa casa. Senhor, eu profetizo cura nessa casa. Senhor, eu profetizo conversão nessa casa. Senhor, me ajuda a ser como Noé. Deus, me ajuda a andar com o Senhor verdadeiramente. Senhor, eu creio na libertação dos vícios. Sabe, queridos, você que está aqui hoje, Deus está te dando poder para mudar a história da sua família. Noé decidiu andar com Deus. Eu já falei aqui que a referência dele foi o bisavô dele. Eu não sei quem foi sua referência, ou quem está sendo. Mas se espelhe em alguém que ande com Deus. Se espelhe em alguém que você sabe que tem uma vida com Deus. E que seja você essa pessoa que vai espelhar outras pessoas a andar com Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos perdendo a nossa família para Satanás. E nós não temos feito nada. Nada. Coloque a mão nessa cadeira vazia do seu lado e profetiza que essa pessoa que você imaginou vai estar aqui. Esse ano ainda essa pessoa vai vir. Esse ano ainda ela vai sentar aí com você. Ela vai levantar a mão, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E vai andar com Deus. E vai ter mudança de vida. Começa a trazer existência. Começa a orar. Profetiza. Fala. Deus, eu creio. 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 Fala. Fala para Satanás ouvir que Deus está trabalhando agora no mundo espiritual. Coisas estão acontecendo. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas sobre a sua família. Ei, mãe, cada lágrima que você chorou, Deus colheu. Pai, cada lágrima que você chorou, Deus colheu. Oh, oh. Oh, Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Oh, Deus, obrigado. Que eu e minha casa, eu e minha família serviremos o Senhor. Oh. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou.
gostaria que você desse um aplauso ao Senhor. Eu creio que Deus falou no seu coração nessa noite. Chega na sua casa de uma forma diferente. Se você deseja a salvação da sua família, chega, lê o texto de Noé, pede Deus para falar com você. E eu creio, queridos, que Deus vai fazer a obra. A palavra dele não mente. O barco está aí, o barco é Jesus, o barco é a igreja. E as portas ainda estão abertas. Mas uma hora ela vai fechar. E vai ser tarde demais. E assim como eu creio que cada um de vocês deseja que a sua família esteja aqui nesse barco. Noé pôde dizer isso: eu e minha família, eu e minha casa, servimos ao Senhor. E Deus começou uma nova geração através da família de Noé. Eu sei que aquilo que você profetizou e orou hoje, no mundo espiritual, já está acontecendo em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo seja com você e sua família representada, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos.